Irmãos, estamos hoje, com a graça de Deus, no terceiro estudo do livro do profeta Amós. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no profeta Amós, carregador de fardos. Vamos ver mais um pouquinho do fardo que o Senhor lhe deu para que ele entregasse ao povo. No capítulo 2 e o versículo 6. Amós, capítulo 2, verso 6. Leremos até o verso 16, até o final do capítulo 2. Amós 2, de 6 a 16, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram à mesma moça, para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham mutado. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que eu vos apartarei do vosso lugar, como se aperta. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará sua alma. E o mais animoso dentre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Irmãos, é uma leitura um tanto quanto difícil, sobretudo na ARA, né, na revista Almeida e ARC, né, na revista Almeida e Corrigida, que nós normalmente usamos. Quando a gente lê na NVI, fica um pouco mais fácil de entender aqui alguns termos, mas eu quis ler na ARC, irmãos, para que os irmãos pudessem acompanhar melhor a leitura. A pergunta que Amós faz, irmãos, ao povo, no capítulo 3, verso 8 é: rugiu o leão, quem não temerá? Essa é a grande pergunta do livro de Amós. No trecho passado, irmãos, a semana passada, nós lemos sobre o rugido do leão contra as nações. Vimos ali 7 nações para as quais Deus rugiu. E no texto de hoje, irmãos, nós vamos ver Deus rugindo contra o seu próprio povo, contra Israel, denunciando aqui os seus pecados e anunciando o seu juízo. Irmãos, quando Deus julgou as nações, quando Deus falou contra aquelas 7 nações a semana passada, Deus julgou aquele povo, irmãos, baseado na consciência. Aquele povo não tinha o conhecimento da lei, baseado nas leis naturais, no respeito ao próximo, no direito à vida, no direito à propriedade, e por aí vai. Hoje, Deus vai julgar o seu povo, irmãos, não baseado somente na consciência, mas baseado sobretudo na verdade, na palavra. Ok? Sempre que o povo de Deus peca contra a verdade, irmãos, ele consequentemente pecará contra o seu próximo. Sempre que o povo de Deus se desvia da palavra, ele se debanda, ele se afunda na imoralidade, na ganância,
na idolatria, na opressão e por aí vai. Sempre é assim. Irmãos, a nossa atitude em relação à palavra, ela vai determinar todas as nossas demais relações. Todas as nossas demais relações. A Bíblia considera a igreja, irmãos, como a coluna, o baluarte da verdade. A palavra, irmãos, para a igreja é como se fosse arma de ataque e arma de defesa. Ficar longe da palavra, irmãos, é ficar totalmente desarmado em meio à guerra. A Bíblia diz assim, lá em Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. Sempre que o Senhor não estiver alegre conosco, estaremos fracos. A nossa força, irmãos, ela depende da aprovação do Senhor ao nosso respeito. Irmãos, se na verdade, na palavra, está a nossa vida, a rejeição da palavra automaticamente estará a nossa morte, a nossa derrota. É o que Deus vai falar para este povo. E veja só, irmãos, quando o profeta, ele vai falar o seguinte: vocês rejeitaram a palavra de Deus, a lei de Deus, a instrução do Senhor. Veja quais foram as áreas da nação que foram diretamente afetadas por causa disso. Em primeiro lugar, irmãos, o poder judiciário, os juízes. Era uma nação, irmãos, teocrática. Israel era uma nação onde Deus governava. E os juízes, irmãos, eles julgavam conforme qual constituição Israel? A palavra, conforme a Torá, conforme Moisés escreveu. E o povo tinha então abandonado a lei de Moisés. E onde que eles julgavam, irmãos? Eles julgavam na porta da cidade, ok? Eles se reuniam ali na porta da cidade e ali eles deliberavam as questões judiciais em relação ao povo. Ou seja, a porta da cidade, irmãos, era uma espécie de refúgio para o oprimido. Era o lugar, irmãos, onde uma pessoa injustiçada ela podia correr e clamar por justiça. Era o abrigo para o pobre. Mas no tempo de Amós, o que Amós vai dizer? Todos os que estavam na porta estavam comprados. A sentença era comprada. Não havia nenhum juízo. Naquela época, irmãos, havia duas leis. Era naquela época só. Uma lei para o pobre e uma outra lei para o rico. Uma constituição para o pobre e uma outra constituição para o rico. Estava se cumprindo ali, irmãos, um provérbio russo. Tem um provérbio russo que diz assim, ó, que ninguém é enforcado com dinheiro no bolso. Ninguém é enforcado com dinheiro no bolso. Se o camarada tem dinheiro, ele não será enforcado. É o que diz o provérbio russo. E estava se cumprindo ali então, irmãos, nos dias de Amós. A Escritura diz, irmãos, que aquele que oprime ou ridiculariza o pobre, insulta o seu Criador. Provérbios 14:31. Mas, irmãos, eram dias onde a ganância dos juízes era naquela época. Falava mais alto. Aquela justiça, irmãos, que era para ser um refúgio, ela se tornou, irmãos, uma opressão a mais em relação ao pobre. O pobre que recorresse àqueles juízes, irmãos, que estavam ali na porta da cidade, coitado, ele voltava para casa pior do que foi. E é interessante, irmãos, que no primeiro estudo de Amós, nós falamos que os dias de Amós eram dias de prosperidade, os irmãos lembram? Dias de abundância, dias de progresso, a cidade estava bem constituída, havia uma infraestrutura boa, não estava em guerras constantes, isso permitia com que o rei investisse em outras coisas para o povo, né? Então era um período, irmãos, de bonança, de prosperidade. Mas qual era o preço da sentença? Eles compravam a sentença contra o pobre, e qual era o preço, irmãos? O versículo 6 diz aí, final do versículo 6, um par de sapatos, ou um par de sandálias. Meu Deus, irmãos, como assim? O pobre naquela época, irmãos, não valia um par de sapatos. Já pensou? A ira de Amós. E olha o tamanho da desigualdade social que havia, porque enquanto a nação, os ricos, eram muito, muito ricos, o pobre, ele sequer tinha um par de sapato. Ele não tinha, irmãos, nada. Irmãos, para a nossa sociedade hoje, na nossa mente hoje, alguém pobre, o que é alguém pobre?
é alguém que não tem recurso, né? Não tem uma casa, não tem, às vezes não tem uma roupa decente e tudo. Naquela sociedade dos judeus, não. Naquela sociedade dos judeus, além dessa conotação de não ter recurso, o pobre era alguém fragilizado. O pobre era alguém dependente, era alguém desprotegido, desabrigado. Alguém que não tem, irmãos, para quem recorrer. O pobre era alguém marginalizado. Se você olhar hoje, irmãos, não é verdade que é isso? O pobre é alguém marginalizado, irmãos, é alguém fora. As coisas não são para ele, né? Passa na porta de um shopping, para pobre é nada, irmãos, né? Passa no McDonald's lá, o filho do pobre vai comer, não come, irmãos, R$25 o lanche, R$20, 30, sei lá quanto que é o lanche, não come. Então é alguém, irmãos, que está fora do contexto. É alguém, irmãos, que não é assistido, que não é visto. É alguém que não tem voz, é alguém que não tem vez. E Deus estava vendo a situação desse povo. Eles recorriam para a porta para pedir justiça, irmãos, e a sentença era simplesmente comprada por um par de sapato. Tal era a ganância daquela elite. Uma cobiça, irmãos, sem limites. Uma cobiça sem limites. O versículo 7 é um versículo difícil de traduzir do hebraico para o português, irmãos, que na nossa versão diz assim, ó, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. E aí, irmãos, o hebraico é um tanto quanto difícil, mas tem um teólogo chamado Dionísio Peipe, que ele diz o seguinte, que quando o pobre trabalhava na terra do rico naquela época, até a terra que ficava no suor dele, o rico pedia. Era uma forma de expressão para mostrar a ganância que os ricos tinham. Você trabalhou na minha fazenda, a terra que ficou colada no seu rosto, deixa ela aí, que ela é minha. Entendeu? Era para mostrar ganância, irmãos. Então, assim, os ricos não descansavam enquanto o pobre não estivesse na profunda aflição. A mensagem de Amós dizia o seguinte para aquele povo: saibam de uma coisa, antes de vocês excluírem o pobre, vocês excluíram a mim. Eu estou excluído. Eu estou excluído da sociedade. Antes de vocês tirarem um pobre do nosso meio, vocês tiraram a mim. Por isso que a ganância entrou no coração. É por isso que a avareza entrou no coração. Irmãos, essa ganância do povo, você acha que é diferente hoje, irmãos? Essa ganância desse povo, ela pode ser constatada lá na época do profeta Eliseu, que a viúva chega para ele e diz o seguinte: o meu marido morreu e deixou uma dívida. E os cobradores estão vindo cobrar e eu não tenho como pagar, e eles estão querendo levar os meus 2 filhos. Olha, irmãos, a mulher tinha uma dívida, ela não tinha como pagar, irmãos, não tinha Serasa, não tinha nada. Eu vou levar o teu filho. A mãe perdeu os 2 filhos por causa de uma dívida que o marido tinha deixado. Era a situação, irmãos, daquele povo. Então, nesse sentido, irmãos, a ganância dos poderosos tornou Israel pior do que as outras nações. Porque, irmãos, um crente, irmãos, alguém que conhece a palavra de Deus, quando despreza, quando rejeita, ele se torna pior do que o incrédulo. Ouve um conselho: não faça negócio com crente desviado. Não faça negócio com crente desobediente. É melhor você fazer com ímpio. Com ímpio. Por quê, irmãos? Porque Deus, quando você vai ver lá, o profeta falando para as outras nações, fala assim: eles fazem comércio de escravos, mas com outros povos que eles pegam cativo. Eles vão para a guerra, pegam o povo cativo, um povo inimigo, e começam a comercializar aqueles homens como escravo. No caso de Israel, não era com os outros, era com os próprios irmãos, era com a própria nação. Ou seja, Israel ficou pior, irmãos, do que os gentios. Por quê? Porque desprezaram a lei de Deus. Aí, a imoralidade. Irmãos, a rejeição à palavra de Deus sempre vai levar à imoralidade. Um povo que rejeita a lei de Deus sempre vai mergulhar no pecado. Olha o que diz o versículo 7. Um homem, seu pai, tem relação sexual com a mesma moça. Que coisa, né, irmãos? O afastamento da palavra de Deus, tirar Deus da vida, irmãos, entrará outros deuses. A idolatria, ela sempre vai conduzir à imoralidade, sabia? Existe, irmãos, qualquer dia a gente pode fazer um estudo aqui, um paralelo que existe entre a idolatria e a imoralidade sexual. Como ela está ligada? Como ela está ligada biblicamente falando? É impressionante, parece que são coisas tão distantes, tão diferentes,
Pode ver, irmãos, quando o povo, Moisés estava lá no monte, recebendo a Torá, a lei, né, recebendo as tábuas de Deus. Quando Moisés desce, o que o povo tinha feito, irmãos? Um bezerro de ouro. Arão falou assim: eu peguei o brinco do povo, as correntes, joguei no fogo e saiu isso. Ó, que miserável, né? Saiu isso. Aí o bezerro estava lá diante do povo, irmãos. Quando Moisés desce com Josué estava mais embaixo, fala: eu ouço barulho, e barulho de festa no meio do povo. Sabe o que o povo estava fazendo, irmãos? Era orgia. O povo estava nu. A festa ali, irmãos, era uma festa carnal, era uma festa sexual. O povo estava nu, dançando diante do bezerro, já tinha bebido todas, né? Homem, mulher, todo mundo junto, diante do bezerro. Então, irmãos, existe uma forte ligação com o abandono da palavra de Deus e o pecado sexual, a imoralidade sexual. Versículo 7, o pai e o homem estão dormindo com a mesma moça. E aí, o versículo 8, ele vai dizer assim, ó: e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem um vinho dos que tinham comprado. Aqui dizia o seguinte, irmãos: na lei de Moisés, tinha uma ordem lá que era a seguinte: que se uma pessoa ficasse te devendo, você não poderia pegar em penhor a roupa dela. A roupa era proteção. Você não poderia pegar em penhor a roupa da pessoa, para que ela não passasse frio à noite, porque senão Deus ia atrás de você. Deus ia te julgar. A roupa era o mais básico que a pessoa tinha, a sua proteção mais básica, e não poderia. E aqui eles pegavam, irmãos. Eles iam lá, tiravam até a roupa da pessoa, irmãos. E sabe o que eles faziam com a roupa? Ia lá diante do altar de Deus, oferecer sacrifício ao Senhor com a roupa, enquanto o camarada estava lá passando frio, morrendo, né, desprotegido, e ele aqui, ó, glória a Deus e aleluia, com a roupa empenhorada. E aqui está o conceito de pobre desprotegido, alguém desprotegido, né? Alguém que até a sua roupa lhe foi tirada. O vinho, irmãos, que eles bebiam ali diante do altar, né, era cobrado, irmãos, através de multas, né, que eles cobravam dos pobres, talvez juros ali, né, a usura, e ali eles pegavam aquele dinheiro, compravam vinho, irmãos, e vinham ali, ó, de beber diante do altar. A nossa versão dizem dos seus deuses, a NVI fala de seu Deus. É como se fosse assim: para mim não é. Esse negócio aí eu não aceito. É para o Deus de vocês, porque por isso para mim não está fora. Olha só, irmãos. Além de tudo isso, olha que situação, irmãos. Que injustiça social que havia ali. Olha o capítulo 8 e o verso 4 a 6. Olha outra classe, irmãos, que estava ali. A gente vai chegar lá na frente no capítulo 8, mas vamos ler só do 4 ao 6 aqui para os irmãos verem o que estava acontecendo aqui. Ainda de Amós. Deixa a Bíblia aberta, se possível, irmãos. Está escrito assim: ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sapatos, e depois vendermos as cascas do trigo? O pobre, irmãos, ele ia no comércio, até os comerciantes. Lembra a questão da balança que a gente falou? Aumentava o peso, lembra? Na feira antigamente, que o camarada às vezes colocava um peso mais de um lado, para colocar menos batata do outro, e aí você levava 700 gramas de batata achando que tinha 1 quilo, porque a balança lá deu, mas ele estava com um peso enganoso ali na balança. Era isso. Irmãos, o pobre até juntava dinheiro para comprar alguma coisa, ele era roubado pelos comerciantes, e Deus estava vendo. Volto a dizer, irmãos, não faça negócio com pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas vivem em desobediência. Versículo 9 a 11, Deus vai começar a falar assim: Israel, olha o que eu fiz por vocês. Eu destruí o amorreu. E o amorreu, Deus vai falar como que ele agiu no resgate do povo lá no Egito,
os benefícios que Deus lhe fez, o cuidado como Deus conduziu a nação e como Israel estava retribuindo tudo isso. Como Deus esmagou, irmãos, com mão forte o poder de Faraó, arrancou o seu povo de uma terra opressora, colocando o povo numa terra onde pudesse haver uma real justiça, ok? E Deus vai falar assim, eu tirei vocês de um povo que era alto, né? Como cedros. Dá a ideia aqui, irmãos, de que quando os espias foram lá visitar a terra, irmãos, a fé deles era errada, mas o relato estava certo, o povo era grande, o povo era alto. Deus mesmo diz, né? Era um povo alto como cedro, um povo forte, né? E eu arranquei ele pela raiz e pelo fruto, não ficou nada, por cima e por baixo. Ou seja, olha o que eu fiz por vocês. No deserto não faltou pão, não faltou vestes, não faltou direção, não faltou proteção, não faltou livramento. E como vocês estão retribuindo, irmãos? Mesmo quando vocês pecaram lá eu tive paciência com vocês, trouxe vocês até onde prometi. Irmãos, tudo que nós precisamos para vivermos em santidade diante de Deus, Ele nos dá. Ele nos dá, irmãos. Ele nos dá. Não tem como a pessoa falar, eu estou fora da vontade porque eu não tenho isso. Não existe, irmãos. Deus sempre supre as nossas necessidades para que nós possamos viver na presença dEle. E aí a pergunta que Deus faz, não é verdade, povo de Israel? Não é verdade? Tudo o que vocês precisarem eu dei. E é a pergunta que Deus faz, né? Não é assim, filhos de Israel, no versículo 11, a parte B. E além de ter dado todos esses benefícios, todos esses cuidados, Deus estabeleceu o profeta dentre os seus filhos. No meio dos seus filhos eu levantei profetas, eu levantei homens que eram portadores da minha mensagem, a fim de que não faltasse instrução para a vida de vocês, pureza na vida de vocês. Não é assim, ó filhos de Israel? E como o povo estava reagindo, irmãos? Estavam lançando tropeço diante daqueles que queriam servir a Deus com retidão. Irmãos, se tem uma coisa que Deus abomina é isso, irmãos. É alguém lançar tropeço diante daquele que quer viver em santidade. Jesus falou assim, é melhor que você amarre uma pedra no pescoço e se lance no fundo do mar. Fazer o povo tropeçar. Fizeram os nazireus beber vinho. Quem eram os nazireus, irmãos? Os nazireus eram homens que quando eles nasciam, eles faziam um voto. E o voto de um nazireu implicava em 3 coisas. Não beber vinho, não tocar em cadáver e não cortar o cabelo. O nazireu mais famoso da Bíblia, quem é, irmãos? Sansão, né? Sansão tinha esse voto de nazireu, então Sansão não cortava o cabelo, apesar que Sansão não cortava o cabelo, não bebia vinho e não podia tocar em cadáver. Eram esses 3 votos. E aqui, irmãos, o nazireu, irmãos, era alguém que era conhecido pelo exemplo de santidade. Quando você estava na rua, que você visse um nazireu, você falava que aquele ali é consagrado a Deus. Ele é santo ao Senhor. Ele não corta o cabelo, não bebe vinho, não mexe com cadáver. Então, irmãos, era um exemplo de santidade, mas o povo não queria jovens assim no meio deles. Então começava a animar, a incentivar esses homens a abandonarem os seus votos e a agirem contrário àquilo que eles tinham prometido ao Senhor. Eles não queriam, irmãos, a Deus e procuravam afastar aqueles que queriam. Jesus falou assim dos fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Irmão, tem gente que é assim, irmãos. Você não entra, mas você não sai da porta. Porque quem está vindo você não quer deixar entrar. É por isso que Jesus falou, irmãos, que o reino de Deus tem que ser tomado à força. É nesse sentido. Você tem que fazer força, irmãos, e tirar da frente quem está na frente, para você entrar. Senão você fica na porta junto com eles. O reino de Deus, irmãos, a porta do reino, do lado de fora tem um monte de gente. Não precisa entrar não, para com isso. Negócio de santidade, culto toda hora, negócio de Bíblia, você vai ficar maluco. Não, o negócio é outro, vai curtir a vida, você é muito novo, tal. Então, são aqueles que não entram e não deixam os que estão vindo entrar. Era este povo aqui. Além, irmãos, de lançar tropeço diante dos fariseus, dos nazireus, eles calaram os profetas. Não queriam ouvir a voz de Deus. Diziam, não profetizeis. Naquela época já tinha gente com comichão nos ouvidos. Não queremos ouvir a voz de Deus.
Aí como assim? Era um povo que gostava do culto, era um povo que gostava do templo, era um povo que, gostava de estar ali na igreja da época, mas não queriam que Deus falasse. Será que existe gente assim? Eles queriam um culto empolgante, um culto que me coloque para cima, mas não a voz de Deus. Eles pensavam assim: não, a voz de Deus me coloca para baixo, a voz de Deus me repreende. Não quero isso não, afinal de contas, a vida já é tão dura, o dia a dia já é tão duro, então quando eu venho na casa do Senhor, eu quero ouvir algo que me coloque para cima, que fale que eu sou um campeão, que fale que eu sou um vencedor, que fale que eu sou mais raro que o ouro puro de Ofir, negócio assim. É isso que eu quero ouvir. Talvez um dizia para o outro: amado, vamos cantar, amado. Essa expressão não é tão bonitinha no meio deles, né? Era uma religião sem palavra, um culto sem pregação. E como, irmãos, fazer para calar um profeta? Comprá-lo e corrompê-lo. Comprá-lo e corrompê-lo. Durante toda a história bíblica, irmãos, a forma que foi usada para calar um profeta, sabe qual era? Era fazer benefícios com ele. Por isso que os profetas fiéis a Deus eram tudo louco. Os profetas fiéis a Deus eram tudo maluco. Elias, Eliseu, João Batista. Vamos fazer uma aliança, vamos chamar para jantar lá em casa, chamar para um churrasco. Aí já era. Porque ele é dos nossos agora, não vai pregar contra nós. Calaram os profetas. Preste atenção, irmãos. Haviam duas coisas que aquela geração não suportava: a santidade do nazireu e a voz dos profetas. Essas coisas eram como instrumentos de Deus. Por isso, irmãos, não era compatível com a vida de pecado deles. Para que nós continuemos vivendo no nosso pecado, a gente precisa escandalizar o nazireu, porque quando a gente olha para o nazireu, a gente enxerga a santidade de Deus. A gente não quer isso. E a gente precisa calar os profetas, porque dói o ouvido ouvir o que eles falam. Fere. Mas há algo interessante aqui, irmãos. Qual é algo interessante? Deus nunca fica sem o seu testemunho. Deus continuava levantando nazireus e continuava levantando profetas, mesmo diante daquele povo obstinado. Irmãos, cada nazireu corrompido, ou cada profeta que eles calavam, era como se levantasse no meio deles um cheiro de juízo. Um cheiro de enxofre, sabe? Cada vez mais o povo se colocava como inimigo de Deus. Irmão, que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos guarde. Não existe coisa pior do que ser inimigo de Deus. Irmãos, a pessoa pode ser inimigo de uma facção criminosa, pode ser inimigo de um político, pode ser inimigo de quem for aí na terra, irmãos. Não seja inimigo de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 31 fala: horrenda coisa, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aquele povo era conhecido, irmãos, pelo fato de Deus habitar no meio deles. Lá estava o templo, lá estava o tabernáculo, lá estava a lei, lá estava a revelação. Agora esse mesmo povo tira Deus da vida, tira Deus da sociedade. O Salmo 46 diz assim: Deus está no meio dela, não será abalada. Mas tira Deus do meio dela para ver. Romanos, Paulo disse assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, irmãos, se Deus for contra nós, quem será por nós? Não é verdade? A Bíblia diz assim que se levantando um homem contra outro homem, os juízes o julgarão. Agora, se levantando Deus contra o homem, quem o pelejará por ele? Quem vai interceder por ele? O juízo chegou, irmãos, e como diz Isaías 43:13,
Quem pode fazer escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Quem pode tirar alguém das mãos de Deus? Quando o juízo vem, irmãos, a fuga é impossível. Amós vem dizendo o seguinte: Deus está cercando a cidade. Não adianta. Aí ele vai falar do capítulo 16. Aí, irmãos, vai falar, quando Deus cercar a cidade, irmãos, não adianta. Onde estarão esses? O forte, o ágil, o guerreiro, o arqueiro, o cavaleiro, os corajosos. O mais corajoso vai fugir nu. Lembra da roupa do pobre que eles roubaram? Eu vou penhorar a roupa do mais corajoso. O mais valente vai fugir nu. Imagine o mais medroso, irmão. Não vai nem fugir, vai... Irmãos, quando Deus fala aqui que todos fugirão nus, sabe o que está falando? A vergonha de todos será exposta. Deus sabe expor a vergonha do homem, irmãos, quando é necessário. Existe um ditado evangélico, não é bíblico, é evangélico, é diferente, que diz o seguinte: Deus não faz vergonha a ninguém. Será? Deus não envergonha ninguém. Será? Amós diz que não. Amós diz que todos eles ficarão envergonhados. Quando Deus cercar a cidade, não haverá flecha, não haverá força, não haverá cavalo, não haverá valentia, não haverá influência, não haverá diploma, não haverá nada. Eu me lembro quando eu me converti, e eu fui fazer algumas orações com o irmão Roberto, com o irmão Sueli, com alguns irmãos ali da Brasilândia, alguns irmãos de Cajamar, que nasceram na Brasilândia, e eles me contaram que na época de 80, final dos anos 70, a Brasilândia foi considerado o bairro mais perigoso do mundo. Do mundo, o bairro mais perigoso do mundo era a Brasilândia. Vivia lá nessa época, Odinho? Tinha uma traficante lá famosa, mulher. Já tinha lá o tribunal dela, que julgava, matava muita gente. E aí um dia surgiu um boato de que um irmão que era do tráfico, agora estava na igreja, tinha se convertido, que ele tinha dedurado alguém lá, entregado alguém para a polícia. E era mentira, ele não tinha feito isso. E esse irmão foi para o tribunal dela e foi morto. E um dia ela andando na rua, andava com uns capangas, né? Chega uma irmãzinha, olha para ela e fala: fulana, se alguém enfiar o dedo no teu olho, o que você faz? Eu mato. Pois é, você enfiou o dedo no olho de Deus, Ele vai te matar. E saiu. Começou um rebuliço no meio deles, irmãos, um matando os outros. Não era a polícia, não era ninguém, era um matando os outros, um desentendimento, uma divisão, uma facção no meio deles, tudo quebrado, um matando os outros. Teve um que era da Bahia, filho de uma irmã do círculo de oração da nossa congregação ali, falou: mãe, está todo mundo morrendo, eu vou voltar para a Bahia. Falou: filho, não adianta, volte para Jesus, se entregue a Jesus. Não, vou voltar para a Bahia. Voltou para a Bahia, coitado, eu estava lá uma semana, teve uma briga no bar, ele não tinha nada a ver com a briga, morreu, numa briga de bar, não tinha nada a ver. Quando Deus cerca a cidade, irmãos, ninguém escapa. E sabe o que é interessante para a gente ir embora? Essa mensagem de Amós, ela parece totalmente desconectada com uma realidade de prosperidade. A cidade está próspera, nós estamos ricos, estamos construindo coisas, estamos fazendo coisas. E aí, parecia um louco que saiu de trás de um rebanho para falar essa besteira no nosso meio, na grande cidade. Saiu lá da roça para vir falar isso para nós. Um forasteiro dizendo essas bobagens aí para nós. Quem creria em Amós? De um lado você tinha Amós dizendo: Deus está cercando a cidade. De outro lado você tinha os sábios, os reis, os sacerdotes, os juízes, pregando prosperidade, pregando estabilidade, não estabilidade, pregando segurança. Quem creria em Amós, irmãos? O leão estava rugindo contra o seu próprio povo, por meio de um homem excluído. Um Deus excluído, utilizando um profeta nas mesmas condições. Um Deus excluído, utilizando um profeta também excluído. Sabe o que aconteceu? Em menos de 10 anos, a cidade era pó. Não tinha ninguém nas portas, não tinha ninguém no templo, porque já não tinha templo. Não tinha ninguém
no comércio, porque já não tinha comércio. O louco tinha razão, o excluído tinha razão. Talvez a mensagem do Evangelho hoje, irmão, do juízo de Deus hoje, ela seja um tanto quanto desconectada da realidade que alguém possa ver, mas vai acontecer. Deus está cercando a terra, Deus está cercando os homens. E esse juízo, irmãos, ele vai começar pela igreja, por meio do arrebatamento. Fiquemos na presença de Deus, irmãos. Fiquemos com temor ao Senhor. Amemos a Deus em qualquer situação. Deus abençoe a igreja. Fiquemos em pé, vamos orar ao Senhor. Pastor Zé Antônio, vem fazer essa oração, por favor. Pastor Jefferson nos dando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, agradecidos por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, ó Pai, pela Tua palavra, pela direção que o Senhor tem dado àqueles que têm ouvido, Pai. Ó Jesus, que nós tenhamos ouvido e tenhamos, ó Pai eterno, temor do Senhor, para fazermos aquilo que é para ser feito, Senhor amado, na Tua obra, Pai. Sermos Teus servos fiéis a Ti, Senhor. Jesus, ajuda-nos, ó Deus eterno, a permanecermos de pé, Senhor amado, conforme a Tua vontade. Ó Deus, recebe a nossa oração, recebe, ó Deus, nossa consagração, recebe, ó Senhor, Deus eterno, as nossas vidas em Tuas mãos e nos guarda, pelo amor do Teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estenda as vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós e todos nós digamos amém. Amém. Que Deus abençoe. Israel, eu acho que ele se congregava na igreja de Laodiceia, né?